Boa noite, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos no nosso propósito porque a Bíblia diz, e hoje em Salmo 66, o que Deus tem para nós? Minha Bíblia tem por tema assim: Cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras. Louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeteram a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios e dissera a minha boca quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, com odorante fumaça de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temem a Deus. E eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Coisa linda que o Senhor trata aqui conosco, né? Nessa noite de quinta-feira. E eu estava estudando aqui a palavra do Senhor. Alguns estudiosos falam que esse texto bíblico foi declarado talvez por Ezequias, quando alguns estudiosos acreditam que esse acontecimento foi a derrota miraculosa da Assíria pelas mãos do Senhor. Lá em Isaías 36 e 37, quando o rei da Síria ele é destruído, o Senhor dá ordem a um anjo e mata 185 mil, né, homens naquele lugar. E que o indivíduo que fala nos versículos 13 a 20 é o rei Ezequias, cuja oração o Senhor respondeu. Isso alguns estudiosos falam aqui por essa enciclopédia que eu estava estudando. Porém, o texto bíblico aqui do Salmo 66, na palavra da aplicação pessoal, diz que o autor é anônimo e que esse salmo foi escrito depois de uma grande vitória, de uma grande batalha. Vendo os estudiosos, vendo o que está escrito aqui, eu prefiro ficar com anônimo, porque quando é anônimo, significa que você também pode assinar por esse salmo. Você também pode fazer desse salmo uma verdade para a sua vida. E o que tem de interessante nesse salmo? Este salmo aqui, ó, exorta toda a humanidade a se juntar à criação e a celebrar a grandeza de Deus. No Salmo 65, a gente aprende que a natureza celebra a grandeza de Deus e que Deus fala conosco nos detalhes da natureza. Nesse salmo é um convite para que a humanidade se junte com a criação e venha celebrar a grandeza de Deus. E como que a gente celebra a grandeza de Deus? Nós louvamos e bendizemos ao nome do Senhor. Quando nós vemos esse salmo, aqui no verso 3, eu acho tão lindo quando fala essa palavra: quão terrível és tu nas tuas obras. Gente, esse nosso Deus, ele é terrível, terrível, não é coisa terrível de horrível, é terrível porque não tem ninguém mais poderoso do que ele, mais soberano do que ele. Diz a palavra do Senhor que toda a terra adorará e cantará louvores ao nome dele. Por quê? Porque Deus, ele é tão poderoso que ele faz, pela grandeza do poder dele, os inimigos dele se submeter a ele. Meu Jesus.
Tem coisas que acontecem na nossa vida, que é permissão do Senhor, mas tem limites. Vai até um tanto. Chega uma hora que Deus fala, chega, para. Então, até muitas vezes, afrontas do inimigo que vem contra a tua vida, muitas vezes tem um propósito. Aí você vai falar, não é possível. Como impossível? Na vida de Jó foi assim. Na vida de Jó, ele foi provado. E o Senhor foi permitindo. Mas o Senhor deu um limite. E daquele limite, Satanás não teve o poder de passar. E assim é na nossa vida. O nosso Deus, ele é tão terrível que até aquilo que muitas vezes que o adversário da nossa alma usa alguém para fazer contra as nossas vidas, debaixo, muitas vezes, da permissão de Deus, é com algum fundamento. Para Deus aperfeiçoar algo na nossa vida, para Deus trabalhar no nosso interior, para Deus desenvolver mais na gente fruto do Espírito e algumas áreas da nossa vida. Diz a palavra do Senhor aqui, no verso 5, que o convite é vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Deus faz obras que ninguém tem o poder de fazer. E uma das obras que Deus fez, eu acho lindo, verso 6, converteu o mar em terra seca. Deus parou o mar em terra seca. E foi na liderança de quem sobre isso? Na liderança de Moisés. O verso continua falando, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. E com quem que Deus estava quando ele foi passado, quando o povo de Israel passou no meio do rio? Com Josué, o rio Jordão. O mar vermelho foi na direção de Moisés, mas o rio Jordão aqui foi na direção de Josué. E como Deus está falando conosco. E hoje eu falei com uma irmã que ela falou assim que ela precisava de 4 confirmações da parte de Deus. Então vai lá, bonita. Esse salmo é para você. Olha só, verso 6. Converteu o mar em terra seca, o mar vermelho. Passaram o rio a pé e ali nos alegramos. O rio foi na gestão de Josué. O rio Jordão, quando o povo passou. Ele domina eternamente pelo seu poder. Ele quem? Deus. Os seus olhos estão sobre as nações. E não se exaltem os rebeldes. Tem vezes que o rebelde tá demais, né? Tá se achando a última coca do deserto. Mas Deus está falando, cuidado, rebelde. Cuidado, orgulhoso. Cuidado, presunçoso. Porque Deus está falando que ele domina eternamente pelo seu poder. E os olhos dele nessa noite estão sobre as nações. E ele dá um recado a ti somente. Não se exaltem, rebeldes. Bendizei povos ao nosso Deus. Fazei ouvir o vosso louvor. E diz aqui, louvar a Deus por quê? Porque é ele que sustenta a tua alma. A sede das suas emoções. É Jesus quem guarda. É Deus que te livra dos seus pés se revalecerem. Dos seus pés tropeçarem. Dos seus pés saírem da vontade de Deus. Mas aqui diz mais. Olha só o verso 10. Pois tu, ó Deus, provaste-nos, tu nos afiaste como se afia a prata. Eita, irmão, e como se afia isso? Como que prova o ouro? É assim como prova o crente no fogo. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei não vou desistir. Sem a presença de Deus, eu não aceito sair daqui. Quando nós passamos pelo fogo, entendemos que é o Senhor tratando sobre a vida da gente, a gente passa dando glória e aleluia. Além da gente passar pelo fogo, muitas vezes a gente acaba estando no meio da rede. E assim os nossos lombos é afligido. Por quê? Porque quando nós caímos no meio da rede, que é puxado a rede, a gente se bate com o peixe, né? Acaba, aleluia, ofendendo, afligindo os nossos ombros. Ainda diz mais, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Meu Deus do céu, olha aqui o que esse autor desconhecido está falando. Que Deus provou como prata, que Deus pegou, meteu ele na rede e afligiu ele, que Deus permitiu que os homens cavalgassem sobre as cabeças deles, passando pelo fogo, pela água, mas trouxesse-nos a um lugar de abundância. E aí, quando a gente fala isso, sabe o que vem na minha mente? Aí eu com a Bíblia aqui correndo igual doida.
Isaías 43. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dei o Egito e a Etiópia por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado e eu te amei. Meu Jesus, quem Deus ama, ele não isenta de passar. Mas o Senhor passa junto, como forma de amor. E sabe por que Deus permite que nós passamos pelo fogo, pela água? Com um único objetivo, de nós aprendermos algo da parte dele. Sermos santificados, lapidados, sermos moldados diante da vontade do Senhor. Quando você permite que alguém pise na tua cabeça, no teu orgulho, no teu eu, né? Aquele que vem com a afronta sobre a tua vida querendo uma resposta e você não responde, você deixa sapatear na tua cabeça, significa que você já está pronto para a vontade do Senhor. Diz mais aqui o autor desconhecido, verso 13: entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Verso 14, e aqui eu te chamo a atenção, que haviam pronunciado os meus lábios e disseram a minha boca, quando eu estava na angústia. Na angústia, esse autor desconhecido, ele faz votos ao Senhor, para que o Senhor o abençoe. E que engraçado, né? Hoje eu estava na igreja, falei acerca disso. Só tome cuidado quando você for votar algo ao Senhor. Vote algo sincero e de coração, para que depois você não venha se arrepender quando a bênção chegar nas tuas mãos e você venha reter aquilo que é do Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se você for entrar em algum propósito com Deus ou fazer algum voto com o Senhor, como aqui esse autor desconhecido, faça com entendimento. Faça com raciocínio, não faça por emoção e nem porque você está desesperado. Voto no desespero não é voto. Voto no desespero é prova, porque a gente vota aquilo que a gente não vai conseguir cumprir, a gente não cumpre e Satanás fica o tempo inteiro nos acusando. Mas nessa noite, em nome de Jesus, aquilo que você não alcança fazer, você não vai ter nem vontade de fazer, somente aquilo que vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Continua mais aqui. Vinde ouvir todos os que temem a Deus e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Você já fez um propósito com Deus de muitas vezes contar o teu testemunho para alguém com a finalidade de aumentar a fé dessa pessoa? Nessa noite, faça esse propósito com Deus. Conte os feitos que ele fez sobre a tua vida, o que ele já fez, o que ele te deu, o que ele te livrou, o que ele te proporcionou. Aqui, ele chama o povo para ouvir ele falar as bênçãos que o Senhor tinha feito à alma dele. E ele fala que aquele clamou com a boca dele e ele foi exaltado pela língua dele. E assim, só que ele também avisa, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu e atendeu a minha oração. Por quê? Porque ele estava na verdade. E quando nós estamos na verdade, o Senhor atende a nossa oração. E o Salmo finaliza assim: bendito seja o Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Como é gostoso ser ouvido por Deus. Como é bom sentir Deus pertinho, junto contigo, como exatamente eu estou sentindo agora. E tenho sentido por esses dias. Ele tão próximo, ele tão junto, ele tão parceiro de muitas coisas que muitas vezes a gente coloca no coração para fazer. Nessa noite, levante louvor de gratidão a Deus pelas grandes obras que Ele já fez na tua vida. Seja grato ao Senhor. Declare para alguém as bênçãos que Ele já fez sobre tua vida como um testemunho. E assim você vai animar a fé de alguém, vai levantar alguém e ao mesmo tempo você vai glorificar as grandes obras de Deus sobre a tua vida. Que Jesus em Cristo te abençoe, né? Uma boa noite e eu te espero para o próximo Salmo. Fica com Deus.